Ou seja, retomaram essas áreas todas e continuam retomando coisa, né? Os russos, de lá para cá, a única coisa que eles conseguiram avançar foi em Bakhmut. Bakhmut é uma cidade pequena, uma cidade que não tem importância estratégica e que muita gente suspeita até hoje que foi alvo de um acordo dos ucranianos com o grupo Wagner. Né? Tem essa história aí que a gente não tem certeza disso, mas que os ucranianos teriam entregue Bakhmut para o grupo Wagner justamente em troca de informações de bases russas, porque nesse momento o Prigozhin já estava brigado com o Ministério da Defesa russo, então ele teria entregue as posições de centros de comando russos para os ucranianos. A gente não tem certeza disso, mas existe essa suspeita que isso teria acontecido. Isso data de quando? Bakhmut foi tomada pelos russos no final de março agora de 2023, né? Então, março, abril, agora eu fiquei... Tá, mas nesse período aí. Pouco tempo atrás. E agora em junho, né? Nós tivemos no final de junho esse atrito ali entre o Prigozhin e o Putin. Aí, pô, eu vou antecipar aí o papo a evolução do nosso papo para trazer esse tema mais atual, né? Isso. O que está mais recente? A contraofensiva e esse conflito ali, o possível golpe instalado pelo Prigozhin, que tem muitas dúvidas no ar em relação a isso. Fala sobre eles, então, já que você citou esse possível acordo aí, como é que é a tua leitura em relação ao que está acontecendo com o Grupo Wagner? Olha só, o Grupo Wagner ele foi criado pelo Putin. Então, o Prigozhin é o cozinheiro do Putin. Ele é um cara que é muito próximo do Putin. Então, é por isso que é uma surpresa muito grande esse golpe dele contra o Putin. Eu, durante muito tempo, não acreditava que ele fosse dar um golpe contra o Putin. Para mim, aquilo ali era algum arranjo que eles tinham, ele e o Putin, porque ele é muito próximo do Putin, né? O Prigozhin tem uma história que é bem curiosa. Ele foi presidiário, ele era preso, né? Ele foi preso por, se não me engano, agredir mulheres e coisa e tal. Ele estava preso lá em São Petersburgo, ainda na era soviética. E quando acabou a União Soviética, foi mais ou menos na época que ele foi solto, né? Ele acabou a pena dele, cumpriu a pena dele. E daí ele entrou para a máfia lá em São Petersburgo, né? Porque na Rússia, naquele momento, o que mais aconteceu foi isso. A União Soviética estava desabando e ninguém tinha dinheiro, o governo não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Quem é que tinha dinheiro na União Soviética quando caiu, quando a coisa desmanchou? Eram os mafiosos, porque o mafioso trabalha com dinheiro vivo. Quem trafica drogas, quem faz... trabalha com dinheiro vivo. Então os mafiosos tinham dinheiro. Por isso que você tem hoje os oligarcas na Rússia ali, que é o pessoal com muita grana, eram quem? Era o pessoal criminoso, né? Eram os criminosos da época. Como eles é que tinham dinheiro, eles acabaram mandando em todo mundo. Eles viravam para os militares, o militar não estava recebendo salário. Imagina, acabou o governo, você não consegue receber mais salário. Aí vira um cara para você, olha só, eu te pago isso daqui se você fizer sei lá o que para mim. Claro, preciso alimentar minha família, tenho que cuidar dos meus filhos, né? E foi essa época que isso aconteceu. Então, ele, por um acaso, ele acabou numa posição muito privilegiada, porque ele fazia parte da máfia quando a União Soviética caiu. E ele, então, trabalhou em várias coisas, montou um stand de cachorro-quente na praça lá de São Petersburgo, depois montou um restaurante num barco que ficava ancorado no porto de São Petersburgo, enfim... E parece que esse restaurante que ele montou nesse barco ficou relativamente famoso, né? O cara, por incrível que pareça, era um bom cozinheiro, sabia cozinhar bem, tinha lá o dom pra coisa, né? Quem diria, né? O cara que agora é um criminoso de guerra, procurado, não sei o que lá, o cara era um bom cozinheiro. Continua trabalhando com carne, né? Só que humana. Que merda. É boa essa. Pois é. Enfim, quando foi, agora eu não vou saber a data exata, mas foi em algum ponto da década de 90, o Putin ainda não era o presidente da Rússia, mas ele já era um alto escalão do governo lá, né, do governo do Yeltsin, e ele foi recepcionar um embaixador japonês lá em São Petersburgo. E daí ele levou o embaixador japonês para jantar nesse restaurante do Prigozhin, que era um restaurante que tinha uma boa referência, o pessoal gostava, era um restaurante chique na cidade. E ali ele conheceu o Prigozhin e parece que os dois fizeram amizade, assim, se entenderam muito bem, né? Dois mafiosos, é lógico, se deram muito bem, coisa e tal, tinham as mesmas ideias de patriotismo e nacionalismo russo e coisa e tal. E aí o que aconteceu? Quando o Putin virou presidente, ele contratou o Prigozhin para servir primeiro a comida do palácio lá do Kremlin e depois
para servir o exército russo, as prisões russas, as escolas russas. Então foi aí que o Prigozhin ficou muito rico. Ele fechou vários contratos com o Putin. Assim, ele já tinha algum dinheiro da questão da máfia lá em São Petersburgo, mas uma coisa é você ser dono de um restaurante. Você pode ser rico, dono de um restaurante, tem um bom restaurante, você tem dinheiro, você passeia, né? Outra coisa é você ser dono de um multi-império mega milionário de várias empresas que servem o exército russo, um monte de coisa, né? Contrato gigantesco com o governo. Ele subiu de um patamar aqui de riqueza aqui para um patamar lá em cima, né? E aqui no Brasil nós já vimos como que contrato com o governo mexendo com dinheiro dá lucro, Sempre né? tem isso daí, né? E aqui no Rio de Janeiro mesmo já teve caso de... Você lembra desse caso das quentinhas aqui no Rio de Janeiro, que tinha também um esquema sempre. Sempre tem esses esquemas, né? Com quentinha aí, com coisa. E é o que o Prigozhin fazia, ele criava as quentinhas lá pro exército russo. E ficou muito rico e muito amigo do Putin, porque ele devia tudo ao Putin, foi o Putin que botou ele nessa posição, né? E aí o que aconteceu? Quando chegou em 2014, o Putin queria invadir a Crimeia. Só que ele não queria invadir com o exército russo, porque ele não queria dar a impressão de que era o exército russo invadindo a Crimeia. Isso deixaria numa posição ruim. Todo mundo sabe que foi o exército russo que fez isso, mas ele queria enganar isso. Aí ele pediu para o Prigozhin para criar esse exército mercenário, esse PMC Wagner, né? Aí o Prigozhin num primeiro momento, ele era só o financiador, ele só dava dinheiro. Quem comandava o grupo Wagner era um rapaz chamado Dmitry Utkin, que era um coronel russo da reserva, é um cara que bastante questionável, né? Que o nome de guerra dele era Wagner. E por que isso? Né? Porque ele gostava muito do compositor alemão, o Richard Wagner, né? Então Wagner era o nome de guerra dele, e ele era um cara que tinha muita experiência militar, ele montou esse grupo militar. O Prigozhin, no primeiro momento, ele só financiava, ele só bancava a coisa, ele era o dono, mas ele não participava do grupo Wagner, vamos dizer assim, ele só ficava dando dinheiro ali. E assim foi, em 2014 o grupo Wagner invadiu a Crimeia, foi um dos grupos que invadiu a Crimeia, que invadiu o Donbás, que ajudou o russo a fazer essa lambança toda ali. E aí depois que passou isso, né, que houve o acordo de Minsk em 2015, em que congelaram as fronteiras da batalha ali na Ucrânia, né, o Putin percebeu que esse negócio de ter um grupo militar não oficial era positivo para outras coisas. Começou a usar eles na África, então ele queria intervir em algum governo da África, ele não ia mandar o exército russo lá, isso ia criar uma crise diplomática enorme. Ele mandava o grupo Wagner lá. Mas sempre foi, o grupo Wagner, ele não é um exército privado, como você pode imaginar. Ele faz parte da Rússia, ele é totalmente financiado pela Rússia, pelo Putin especificamente, né? Então, ou seja, é isso que aconteceu. Ele virou um exército muito conveniente para o Putin, essa questão do grupo Wagner. E daí eles entraram na África, em vários países da África, entraram na Síria, entraram na Venezuela. O grupo Wagner tem uma base aqui na Venezuela, aqui do lado da gente, né? Vocês lembram a coisa de 2, 3 anos atrás, quando teve aquela confusão toda com o Juan Guaidó? Né, que os Estados Unidos queriam, ninguém reconheceu a vitória do Maduro, o Guaidó, que era o presidente da Venezuela, e houve uma tentativa de derrubar o Maduro lá. Quem segurou o Maduro no poder foi o grupo Wagner, meu amigo. Foram os guerrilheiros do grupo Wagner que fizeram ali. O próprio exército da Venezuela começou a se revoltar contra o Maduro, mas aí tinha o grupo Wagner. Aí o grupo Wagner manteve o Maduro no poder. E ficou no noticiário como se a Venezuela, pelo menos aqui no Brasil, em alguma parte que eu vi, como se a Venezuela mostrou a sua força, mostrou a sua estrutura democrática, com seu exército e tal, e que nem com interferência dos Estados Unidos conseguiu desestabilizar, mas por trás tinha o PMC lá. Tinha o grupo Wagner ali por trás, né? Sim. E dizem que o grupo Wagner, assim, eu não sei, não conheço o grupo Wagner nesse nível de detalhe, mas dizem que ele tem uma disciplina muito forte, eles têm um treinamento muito bem feito, tem armas muito boas, porque isso é uma outra coisa, que era uma vantagem também do grupo Wagner em relação ao exército russo, né? Você pode ver aqui pelo Brasil, né? O exército brasileiro vai fazer uma licitação, é uma dor de cabeça danada, tem que fazer um monte de papelada, um monte de coisa para comprar. Um exército privado não tem nada disso, o cara vai lá no fabricante de armamento, tá aqui o dinheiro, eu quero essa arma. Então acaba sendo muito mais ágil para você ter armas modernas, para você ter equipamento de treinamento de boa qualidade, né? Acaba sendo uma coisa mais ágil isso daí. E talvez até no mercado negro, né? Até no mercado negro. Outra coisa, eles têm muitos combatentes muito bons. Por quê? Porque eles pagam bem.
o pessoal que trabalha no Grupo Wagner ganha melhor do que quem trabalha no exército russo. Né? Então, ou seja, você acaba atraindo as melhores cabeças, né, ou os melhores soldados aí nesse caso. Né? E recrutam em vários lugares para várias missões diferentes. Exatamente. Então, ou seja, foi um sucesso enorme. Dizem que hoje o Grupo Wagner ele consegue uma boa fonte de financiamento com as minas de ouro e outros metais lá na África. A República Centro-Africana, por exemplo, ela é mantida pelo Grupo Wagner. Né? Tem o ditador lá da região, lá que eu não conheço a política deles lá, mas o ditador da região está lá e o Grupo Wagner que faz a segurança dele, como é que ele paga isso? Ele deu uma outorga de uma mina de ouro para o Grupo Wagner. Então o Grupo Wagner ele não explora, ele bota aquilo ali para alguém explorar e cobra uma porcentagem. Então ele se financia nessa mina de ouro que tem ali na República Centro-Africana. Né? E dizem que aqui na Venezuela também parece que tem uma mina de tórium que da mesma forma está sendo negociada para o Grupo Wagner, ou já foi negociada para o Grupo Wagner explorar dessa forma. Enfim, parece que tem algum acordo desse tipo também aqui na Venezuela. Né? É o braço armado não oficial para esse tipo de exploração, seja na África, seja na Venezuela. Exatamente. E o Putin podia fazer tudo isso sem precisar botar o nome da Rússia nisso daí. Ah, não, quem que está lá? Não é a Rússia, não tem nada a ver com a Rússia, é um grupo militar aí que eu não sei, né? Mas, no fundo, era o Putin, era o Prigozhin que era por trás disso tudo aí, né? Sim. E detalhe, como o Prigozhin era muito próximo do Putin, até o ano de 2022, ele processava quem dissesse que ele estava por trás do Grupo Wagner. Várias pessoas acusaram o Prigozhin de ser o cabeça do Grupo Wagner e ele entrava com processo. Ele falou, não tem nada a ver com isso não, isso aí é coisa aí do Dmitry Utkin lá, do militar lá, eles que fizeram esse troço aí, não tem nada a ver não. Só que realmente era ele, né?